Olá, estamos aqui para mais um Francamente super especial com um convidado que vai se apresentar aqui no detalhe. O Vinícius vai contar um pouco na sua Wikipedia pessoal, o que ele faz e o que ele não. E assim, se vocês precisarem de tecla SAP para o nosso papo, comentem aí que depois a gente volta e vai explicar para vocês as respostas, porque o papo aqui é Lean Six Sigma, é engenharia, são coisas que eu gosto pouco, assim, e o Vinícius também. Eu vou começar. Vinícius, muito obrigado por estar aqui, por ter se deslocado e conversar conosco. E começa aí com o seu Wikipedia pessoal, falando aqui o seu pequeno currículo, vai ficar meia hora falando, mas não, pode não resumir para o pessoal. Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando de Six Sigma aqui, falando um pouco da minha carreira, né? Eu acho que é super importante a gente trazer esse tipo de tema, porque é uma conexão que tanto os times de engenharia como manufatura têm. E, bem, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Vinícius Leães, né? Eu sou gaúcho, formado na Universidade Federal de Santa Maria. Comecei minha carreira em 2000 na Whirlpool, empresa de eletrodomésticos, detentora das marcas Brastemp e Consul. Comecei na manufatura, né, há 25 anos atrás, né, já estou um tempo na estrada. E esse aprendizado, né, começou o meu contato com o Six Sigma já no primeiro dia que eu entrei na empresa, ainda entendendo um pouco como funcionavam cartas de controle e tal. E depois eu acabei evoluindo um pouco nesse sentido, aprendendo muito mais. Ainda dentro, hoje eu faço o papel de diretor global de subsistemas de lavanderia. A gente é responsável pelo desenvolvimento de roadmaps e de soluções técnicas para o portfólio de produto global, né? Então o time está distribuído em vários países do mundo, com várias especialidades. Trabalhamos desde a inovação até a implementação do projeto e também de tomar conta do custo e qualidade para a vida do produto. Tá? Então, minha formação básica em engenharia mecânica, tenho também um MBA em marketing, que foi para justamente entender um pouco essa linguagem, não entendia, para mim era grego, queria aprender, fiz esse tipo de trabalho. Fiz toda a certificação OPEX, Black Belt, Master Black Belt ao longo do tempo, isso daí também é uma das coisas mais importantes que eu tenho. Fiz um mestrado em engenharia dos materiais, né, também para ter um pouco mais de profundidade técnica, vários outros certificados. Atualmente, e aí eu acho que é um dos pontos também interessantes, o aprendizado não acaba, né? Eu estou sempre aprendendo, sempre tentando estudar e hoje tentando me conectar com a outra, né, com o outro lado da equação, um pouco mais de inteligência artificial, né, algoritmos, como que a gente consegue levar o data science para dentro de uma automação de uma forma inteligente, né? Porque eu ainda considero que a inteligência não está ali, está na construção do algoritmo, está com o prompt, não está com a inteligência artificial em si, né? A gente tem que dominar isso. Então, esse é um grande apanhado assim, da minha carreira. Como produto, né, tive experiência em todas as linhas de produto, comecei em refrigeração, trabalho com lavanderia, já trabalhei um pouco com fogões, com qualidade, com manufatura, engenharia de produto. Em todas essas áreas que eu trabalhei, Six Sigma é uma das coisas que sempre funcionou muito bem, é uma das coisas que para mim é fundamental para a gente ter a evolução. Eu acho que se tem uma ideia, às vezes até um pouco limitada e estreita do Six Sigma, de que é só para uma resolução de problemas de melhoria contínua, de manufatura, mas eu acredito que pode ser aplicado em qualquer coisa, porque o foco não são as ferramentas, né? O foco é a gente ter o aprendizado, melhoria contínua e o raciocínio crítico. Tá? Então, de forma geral é isso. Obrigado por Imagina, obrigado por aqui estar com a gente. Para começar, eu coloco uma pergunta aqui para a gente falar, já que Six Sigma a gente ama, paixão, é o que a gente fala. Eu tenho muito medo da gente passar por termos muito técnicos. E aí eu coloquei um desafio aqui. Como a gente explica para a mãe ou para o pai o que é o Six Sigma? Então, eu tive que fazer essa explicação para minha mãe. Não foi fácil, assim, de primeira, mas eu consegui simplificar de uma forma assim, mãe, eu resolvo problemas. Eu resolvo problemas usando a coisa mais importante que eu tenho, que é a minha cabeça. E eu tento conectar com as coisas que eu aprendi tanto em casa, na faculdade, em cursos da empresa. Então, simples dessa forma. Tem problemas, eu tenho que ajudar a resolver. Isso aí eu expliquei várias vezes, porque isso era verdade quando eu era um engenheiro de fábrica, que paravam a produção, que tinha um problema de qualidade. É verdade quando eu fazia especificação. E é verdade quando eu lidero um grupo de pessoas. Então, basicamente, esse é o meu trabalho, o jeito de fazer e o jeito que ela entendeu. Obviamente, ela entende que o contexto é de um eletrodoméstico, né, e tal, mas é dessa forma que eu consegui me expressar e eu acho que é a forma que o Six Sigma
suporta muito fácil esse tipo de coisa. A gente ter raciocínio crítico, a pergunta certa, a ferramenta certa, que é o conhecimento, e resolver rapidamente um problema. Então foi essa forma que eu traduzi. Que fantástico, eu estou pensando aqui, é praticamente um corolário. A gente sempre se acaba discutindo qual o perfil, para que a gente serve, qual o posicionamento da empresa, qual o posicionamento dos executivos que a gente tem aqui. E eu sempre tento responder da mesma maneira. É isso. Cara, o que você faz? O que você é bom? Eu falo, cara, eu não sei se eu sou bom dando aula, eu não sei se eu sou bom fazendo projeto, eu não sei se eu sou bom... Eu sei uma coisa, eu sou bom resolvendo problema. Exatamente isso, porque a minha paixão, que me deixa louco, não é às vezes explicar, não é fazer uma coisa aqui, não é fazer uma coisa lá. É resolver um problema. Tem um desafio? Tem. As pessoas estão... Aquele desafio vale. Eu vou ter que pegar meu portfólio, igual você falou... Pegar análise crítica, pegar um método científico e validar, estruturar as hipóteses, testar, identificar, correlacionar. E o Seis Sigma é mágico nisso, né? Quando a gente aprende com o Seis Sigma a fazer correlação, quando a gente aprende no Seis Sigma a fazer regressão, a filtrar ruído, a fazer transformação de variável, uma matemática que meio que passou ao Léo, pelo menos na nossa formação em engenharia daqui da Unicamp, matemática é meio basicão ali, cálculo diferencial, um pouco... Mas você não aprende tanto essa coisa que a estatística te dá depois. Fica tudo mais legal, né? Pra gente, né? Com certeza. É uma paixão enorme, assim. Exatamente, você conseguiu resumir da melhor maneira possível. Bom, pra gente começar aqui a discutir um pouco, como foi o seu primeiro contato com o Lean Six Sigma? Voltando lá atrás. Eu diria que o primeiro contato com coisa que eu não sabia que ainda era Lean Six Sigma era quando eu era supervisor de manufatura, né? Da primeira vez que eu vi uma carta de controle, né? Eu vi na linha de montagem uma carta de controle. Essa carta era bem simplificada do ponto de vista que tinha as cores, né? Amarelinho, verde e tal. Se caísse 3 pontos fora, tem que parar tudo, acionar um sistema de tratamento de anomalia. E eu fiquei curioso, como é que funcionava esse negócio? Como é que a gente calculava? Como é que chegava a essa conclusão? E eu tive alguns treinamentos um pouco mais focados da forma mais operacional, para traduzir isso para os operadores da linha de montagem e tal. Esse foi o meu primeiro contato. Mas não era exatamente o Seis Sigma, né? Eu acho que logo depois eu tive um contato muito interessante com um projeto que era gigante, que estava sendo feito na companhia, que era uma mudança, uma arquitetura completamente nova de refrigerador. Nesse momento tinha um grupo de Black Belts que estava mapeando toda a relação de causa e efeito do produto, através de mapa de produto, mapa de processo, identificando os Y, os X. E o mapeamento dos X críticos para fazer tradução para a linha de montagem, e aí que eu entrei, me convidaram como representante da linha de montagem, porque em algum momento teria que ter esse deployment, esse desdobramento, cascateamento dessa informação na linha de montagem, para entender. Eu comecei assim, cara, como é que é isso? Como é que os caras conseguiram fazer todas as correlações e conectar todos os módulos de produto, o que sai de um, entra no outro, a função de transferência e tal, e como é que chega na conclusão que aquele X é o que tem que monitorar? E eu fiquei curioso, né? Nesse momento eu recebia como se fosse uma marmita, né? Os caras me davam ali, faz isso daí, me ajuda, leva lá para a manufatura, coleta os dados e traz de volta. E questionando, entendi, esse daqui... mas então como é que eu defino a tolerância? Primeiro tem que ter o processo tem que estar estável, né? Não adianta a gente querer sair medindo, e aí tu tem causa especial, tem que endereçar antes. Aí comecei a aprender um pouco meio por osmose. Fiz um treinamento que na época não existia treinamentos de Yellow Belt, White Belt, tinha só o de Black Belt, e eles me deram um treinamento mais para poder ter essa comunicação. Isso aí eu guardei, até eu faço uma conexão depois ali que eu guardei como um dos pontos mais importantes para a gente desdobrar um programa desse tipo. É o alinhamento da comunicação. Então as pessoas que estão recebendo essa informação, eles têm que participar, eles têm que saber o que está. E a gente tem que simplificar isso. Por isso que às vezes não é se aprofundar numa ferramenta super complexa. As ferramentas simples são as mais importantes para que todo mundo tenha o domínio. Então comunicação, linguagem, isso daí é super importante. E eu me senti impactado. Desse grupo aí, eles me convidaram para entrar no programa. Na época, né, o programa ele era muito restrito, porque é muito caro, né? Era feito dentro da nossa companhia, tinha uma seleção crítica, mas depois a gente fala disso aí. Era coisa de $60 mil. É complicado. Para acompanhar uma formação de uma pessoa, eu lembro. Era um valor que... Isso que a gente tinha o treinamento, a gente optou por fazer o desenvolvimento dos masters para eles darem o treinamento internamente. Nessa época, quem dava o treinamento de Black Belt era o Master Black Belts que vinham dos Estados Unidos,
né, que eles tinham sido das primeiras turmas, e eles davam treinamento no Brasil, mas eram ainda professores, né, instrutores, Master Black Belts americanos. Eles eram tipo da primeira turma que foram formados, tá? E aí eu fui acho que uma das primeiras turmas aí de Black Belt desse retorno, lá para 2006, 2005 que eu fiz o meu Black Belt, né? Eu acho que foi super legal, foi uma história importante e depois eu acho que dá para comentar um pouco em como que eu virei Master, também é uma história legal. Aqui perguntando, né? Acho que você tá comentando bastante interessante, mas vou seguir aqui pra não fugir, senão vou fugir muito. Eu ia fazer um monte de perguntas de como é que é a função da transferência, que eu adoro isso, mas deixa eu ficar quieto aqui. Ó. Teve algum projeto no começo da carreira que foi um desastre total? Olha, eu tava pensando sobre isso, né? Um tempo atrás até Cara, em algum momento eu acho que todos eram. Todos eram um desastre, de certa forma. Alguns a gente sabia que era um desastre, outros não. Né? Ele viraria um desastre por falta de conhecimento. Mas o que dá para categorizar como desastre, né? Eu acho que eu não tive nenhum exemplo que seria um desastre por falta de tentar fazer o melhor, assim como e várias pessoas suportando. Mas tiveram casos que o não mapeamento correto de qual que era o problema virou um desastre, que a gente resolveu um problema que não existia. Então isso é um desperdício, para mim é um desastre. O problema, a gente tem aquela questão de vai medir um dado de qualidade no outro mês e tá ruim ainda. Pô, mas a gente fez um puta trabalho, implementou isso, aquele outro. Legal, melhorou um monte de coisa, mas não acharam. Então isso eu considero um desastre, de certa forma. Outro que eu acho que é importante, ele conversa um pouco com a falta de, eu diria, paciência, talvez, mas imagine que quando a gente tem problemas, principalmente de qualidade, desvios, existe uma urgência de querer resolver tudo rápido. Tudo muito rápido, tem que ser na hora, e aquele desespero. E a gente se sente seduzido para usar a pior coisa do mundo, que é a tentativa e erro, né? Exato. Então, assim, E, inclusive, a tentativa e erro, pode parecer bobagem que eu vou falar, mas a tentativa e erro não é mais usada por pessoas que sabem menos. Geralmente é por quem sabe mais. Justamente por quê? Porque naquela questão de acreditar que tem o processo conhecido na cabeça e saber, não, isso aí eu já fiz, isso aí eu já dominei no passado, e não ter percebido que a situação pode ter mudado, então ele vai direto para uma execução. E diz assim, não, a solução é essa. Mas não deu certo. Não, tenta. Pô, mas se eu já tentei o meu melhor, qual que é a segunda tentativa se tu já tentou o melhor? Então tu não tem a direção do crescimento, a direção da melhoria. Né? Então isso daí para mim era um fracasso quando a gente, talvez pela minha inexperiência na época, assim, cara, mas eu tenho que estudar um pouco mais. Não, tem que tomar uma ação. Então fala com algum cara que conhece um pouco mais e implementa alguma coisa. Não deu certo. Aí aquele que parece que ser uma coisa rápida, em uma semana eu vou implementar, vira um mês. E se fizesse da forma um pouco mais planejada, seria mais rápido. Então esse daí eu considero também um tipo de fracasso. Compartilhando, acho que os maiores fracassos da minha carreira no Six Sigma são muito parecidos. Comunicação, que você tinha falado, e o mindset errado. Acho que era muito comum a gente fazer projeto Six Sigma e ser gerenciado numa organização e ser gerenciado por pessoas de gestão de projeto. Uhum. E aí o cara chegava para mim, não, mas quais são as entregas? A entrega, a gente vai falar, a gente vai estudar o produto, essa primeira fase a gente estudar o processo. Não, mas eu quero saber qual data que vocês vão entregar. Falei, tá bom, mas bota o roteiro do Mike aí. Uhum. Tá bom, então. Mas o que você vai fazer no Define? Falei, cara, Vox, POC, né? O CTC, depois, mas tá bom, e no Measure, o que vocês vão. E quais as implementações? Qual é o plano de ação? Falei, cara, não sei. Uhum. Se eu soubesse o plano de ação, eu não precisava do projeto Six Sigma. Uhum. Porque exatamente você falou, é método científico total. Eu não sei o problema. Eu vou estudar as características, ter uma série de ferramentas para poder entender o fenômeno, ver o que eu vou fazer. E aí era pressão, daí você falava, tá bom, beleza, coloca aí, vamos embora. Mas desastre na frente. Sabe que tem uma discussão que é super importante de ter, que é do Project Scope, né? O escopo do projeto. Essa concordância, esse alinhamento entre a gestão e quem vai executar o projeto é importante no sentido que, às vezes, o negócio precisa que a data seja aquela. A gente tem um target, E, por outro lado, tem aquela ideia que, assim, não, o meu planejamento é diferente e vai estourar a data. Não, aí também não dá. Então, a gente tem que aprender a fazer de uma forma de flexibilizar o nosso conhecimento, as nossas ferramentas, para fazer dar. Uhum. Então, assim, como é que eu consigo fazer o planejamento dar numa data que é necessária para o business, mas, ao mesmo tempo, entrega uma resposta correta, né?
Porque eu já tive algumas discussões nesse sentido, e eu lembrei de um ponto de fracassos também no início, quando eu comecei a usar um pouco mais as ferramentas do OPEX, eu fiquei também maravilhado, assim, né, seduzido, e queria... Tem um certo momento que eu acho que é importante, principalmente quando está no meio do desenvolvimento, tá fazendo o curso, é importante testar todas as ferramentas. Mas quando termina, tem que saber que é um toolbox, né? Tem que usar a ferramenta certa. Só que assim, eu vou usar um DOE, agora um DOE fracionado, e ficava aquele negócio, nossa, é legal. E aí tu se perdia de uma forma que o grande foco, o norte do teu projeto é o objetivo do projeto. A gente tem que ter muito claro, objetivo A, B e C. E eventualmente a gente otimizava um produto e já tinha chegado no objetivo A. Mas dá para dar uma melhorada. Vamos fazer outro, rodar outro DOE. Dar mais um, para dar mais uma otimizada. E aí, assim, esse é o momento que a gestão, quando tá junto, diz, cara, segura a onda, vamos colocar isso para um próximo momento, chegamos no objetivo, move para outro projeto que está precisando, em vez de otimizar o que tu já chegou onde deveria, né? Então, isso eu acho que é um negócio também importante, faz parte do planejamento e da conversa. Por isso que a gestão ela tem que estar muito catequizada, de certa forma, educada, em relação à utilização de ferramentas. Ela tem que entender quando que chega o momento de parar, quando chega o momento de avançar mais, quando chega o momento de mudar o escopo e assim por diante. Não, perfeito. Concordo. E não escapar também, que você falou, né, do risco de você querer usar todas as ferramentas em todos os... Não, vou fazer um projeto, quero usar todas as ferramentas e botar todos os gráficos. Calma, não. Vamos lá, legal, mas treina, né? Treino é treino, jogo é jogo. Usa o que precisa. Não, fantástico. Outra pergunta, né? Qual foi a maior lição que você trouxe do início que até hoje aplica? Eu tenho duas, mas prometo que não vou fugir da pergunta. A primeira, vamos lá, a primeira para mim... Pode fugir. Mas a primeira que eu acho, hoje eu vou eleger é a questão do go to the Gemba, né? Ou para traduzir, ir aonde está acontecendo o problema para ver. Isso é super importante, eu aprendi também porque em algum momento eu estava também pensando na coleta de dados e tal, e recebia isso de alguém que estava, né, um operador de linha de montagem, alguém do laboratório, mandava os dados. Eu analisava, legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não me parecia completo. No momento que a gente vai junto e coleta o dado, a gente percebe que existem outras coisas que estão ao redor que às vezes fazem mais impacto do que a variável de resposta que a gente está coletando. Muitas coisas. Aí uma vez eu cheguei no laboratório e assim estava coletando um dado e assim, cara, mas por que aqui tem um ventinho assim? Aí, não, é do ar-condicionado, né? E assim, era todo laboratório como se diz, com temperatura controlada e tal, mas por algum motivo o fluxo de ar naquele produto ele modificava um pouquinho a temperatura, né? Isso daí dá uma diferença. Então a gente tem que considerar. Então eu vou fazer o teste talvez em outro lugar e entender como que aquele ruído impacta. Porque assim, no momento que vai coletar dados, se a gente não tem a noção de o que está acontecendo, conversar com os operadores que estão em volta, com os técnicos, com as pessoas que usufruem ali, que são os próximos da cadeia produtiva, ou mesmo quando a gente está fazendo um projeto e não conversa com o projetista, que ele tem alguns insights, isso é coletar os dados e ir lá, porque só analisar por exemplo, o que eu estava comentando com o pessoal esses tempos atrás, né? A gente pode jogar tudo isso daí numa inteligência artificial para analisar os dados. Ele vai trazer um número, vai trazer uma carta de controle. Na maioria das vezes talvez não esteja correto, porque ele vai considerar hipóteses padrão que ele conhece, mas não o ruído que está acontecendo naquele processo. Então essa é uma coisa que até hoje, assim, eu digo, pessoal, cara, vamos fazer os caras se matando fazendo. Vocês foram lá na linha? Vocês foram visitar o consumidor que reclamou disso? Vocês viram o produto que falhou? Tem ali o produto falhado para mexer antes de começar a mexer nos fatores e tal. Então esse daí eu acho que é um dos principais. O outro, que é um pouco conectado com isso, é priorizar sempre o raciocínio crítico. O ponto de partida de qualquer estudo não é um checklist de ferramentas. É as perguntas. Perguntas lideram, né? Então, assim, a minha pergunta é o que eu quero responder, o raciocínio crítico é o primeiro e o último que vai fechar o teu estudo. Não são as ferramentas. As ferramentas são importantes, tem que conhecer e tem que saber aplicar. Mas o lastro de tudo é o mapa de raciocínio e o raciocínio crítico. Eu acho que eu estou me identificando todas essas conversas, todos esses exemplos. Eu lembro de sei lá, uma fábrica de embalagem em Ponta Grossa, variável de ruído, a variação da umidade, a gente não tinha mapeado. E, o que tá acontecendo? Uma hora tá bom,
E no ar, vendo, pô, peraí, mas Ponta Grossa chove todo dia, galera. O que tá acontecendo? Opa, talvez tá dando ruído. Média umidade. Acima, entre 60 e 90 tinha ruído. Abaixo de 60 não tinha. Tinha uma saturação ali. Daí uma outra coisa também foi que a fibra do papel que eles tinham setado a máquina era importada, era a fibra do papel da Suécia. Era diferente da fábrica de Telêmaco Borba, que era uma fibra diferente lá, que vinha da madeira. Era diferente a madeira da Suécia pra cá. Cara, pra descobrir isso, só indo no Gemba, compara. É um serviço, é isso que eu acho muito complicado, exatamente o que você falou da inteligência artificial. O segredo, acho que a nossa ciência, vamos dizer assim, que é a nossa parte de gestão, de trabalho, a gente está bem com o pé na ciência, com o pé na empresa. Acho que é isso que é a mágica aqui dessas áreas. E tem uma coisa meio arte, né? De você conversar e pegar informações sutis no ar. Você fala, cara, acho que essa ferramenta dá certo. Acho que essa ferramenta... Não é um negócio by the book. Não dá pra pegar assim, rodar 80 experimentos que já foram escritos. A gente já escreveu muito paper, você também, a gente já sabe como é que às vezes a gente escreve, né? Esses dados aqui, não, isso aqui deixa fora, isso aqui é variável de... Esse gráfico, isso aqui vamos tirar, como é que chama? A causa especial? Não, eu já entendi porque tira, deixa... E a inteligência artificial não vai saber, né? Não. Quem que tirou, quem que não tirou. E acho que é exatamente isso, essa sutileza de pegar, assim, é muito importante. Você nunca mais esquece de quando você vai no Gemba, quando você acompanha alguém fazendo, acompanha coisas tão simples quanto, né? Uma vez eu lembro que eu pedi pra... Uma das maluquices que eu fiz, fui tesoureiro de aeroclube. E aí, pedi pra nossa secretária fazer uma pesquisa pra eu poder coletar dados e comparar quais eram os preços, como é que eram as variáveis, pra gente ver se a gente precisava ou não mexer. Eu falei, compara os preços, liga... Aí comparou nada com nada, manja, compara sem unidade padrão, a unidade de um é diferente do outro. Por quê? Porque eu não sentei, peguei lá a ferramenta da qualidade, formulário de coleta de dados, comunicação, expliquei por que aquilo. Eu simplesmente noto da minha empáfia, da minha vaidade, falei, faz assim, e dá tudo errado. Pô, ótimo ponto. Qual o projeto Lean Six Sigma mais desafiador que você já liderou? Tá. E acho que é legal também explicar, né? Qual é o papel de liderar um projeto e de ser um Black Belt ali na operação, Eu elegi um, assim, vou eleger um aqui para falar, que ele, para mim, foi o mais desafiador num determinado contexto, enquanto eu estava fazendo Black Belt. Não foi o de maior impacto, não foi o de maior, né, valor, o de maior importância, talvez, para a empresa, mas para mim foi desafiador porque ele cruzava várias coisas, né? O meu momento, que era de aprendizado, eu ainda estava aprendendo como utilizar de uma forma correta, era um problema de causa desconhecida que incomodava muito, né? Mas em linhas gerais, né? Pezinho da geladeira, sabe? Pezinho aquele que tem, que a gente, né? E ele tá, exato. E o problema era assim, era uma quebra no processo de transporte para a Índia. Esse era o contexto. Era milhões? Não era. Era um problema de qualidade e tal, mas cara, ninguém conseguia resolver. Aí vinha um e disse, não, mas isso é simples, troca o material. Assim, é mesmo, parece uma boa, vamos trocar o material. Foi titânio. Não, bota o negócio, o negócio. Aí assim, não, mas aí aumenta 50% o preço da peça. Assim, aí não dá. Então assim, já chegou o chefe e diz, não pode aumentar o custo. Não, se não pode aumentar o custo, aí já complica o negócio, né? Tem que aprender. Fiz toda uma coleta de dados lá. A primeira foi meio caótica, né? Como falou. E aí eu estava fazendo o desenvolvimento de Black Belt junto. Comecei a aplicar as ferramentas à medida que eu ia aprendendo. Então fiz um mapa de raciocínio, um monte de pergunta interessante, falando com os caras que tinham projetado a peça, com quem já tinha tentado melhorar, com especialistas. Aí o cara da embalagem, porque eu posso melhorar, né? Evitar de quebrar melhorando a embalagem, melhorando o pé, ou o que eu vou fazer? Mapeando tudo isso daí. Mapa de produto, como é que é as espessuras, qual é o design guide, né? Porque, um detalhe, um parêntese, né? Às vezes a gente testa coisa que não precisa, né? É que nem jogar uma caneta no chão, tu sabe que vai cair, né? Pela gravidade, mas se tu medir 10 vezes e perguntar pro software, ele vai te dar uma probabilidade de que ela não vai cair. Exato. Né? Só que a gente sabe que vai. É a mesma coisa, tem coisas que a gente sabia que ia dar certo, que ia dar errado, porque já está documentado. Busquei tudo isso aí, esse aprendizado. Mapa de processo, porque assim, onde que está o problema? Foi a especificação que foi errada? É o raio dos cantos? Tem canto vivo? É a espessura? É a parede? Ou é a injeção?
O molde está novo, está velho? Como é que está o sistema de refrigeração do molde? Quantas cavidades tem? Ele roda direto ou tem setup? Qual o turno que roda? Vai lá mapear todo o processo, quantos turnos, tudo. E agora, qual que serão os fatores que eu vou elencar? Tem 35 fatores. Vou fazer um DOE full fatorial de 35 fatores? Nossa senhora! Não dá, né? 2 a 35. Vou ter que... Vamos fracionar. E é aquele negócio que assim, ó, é o KISS approach, né? O Keep It Simple and Sequential. Faz um negócio para sair do buraco primeiro. Saiu do buraco, botou a cabecinha para fora da água, qual que é o teu próximo passo? E vai indo fazendo interação. Às vezes tu vai um pouquinho mais para cá, opa, corrige. Então eu fui trabalhando nesses fatores e eliminando com alguns experimentos, né? Começa lá, primeiro que eu fiz até não foi nem DOE, foi um COV, né? Análise de variação, né? Aquele esquema, onde que tá a maior variação? Tá dentro ou entre subgrupos? Era dentro da cavidade ou era entre os moldes? Eu vi que todos os produtos que falhavam mais estavam vindo desse tipo de cavidade. Então é cavidade, arruma molde novo. Não tem dinheiro para CAPEX também. Tem que arrumar. Beleza. E vai indo. Vamos tentar botar um pouco de criatividade. Dá para fazer simulação? Vamos ver se está adequado, né, o meu design. Uma simulação é um negócio perfeito, não tem ruído. Mas vamos ver, vamos entender. Entendendo, a gente conseguiu fazer até DOE virtual, que é um negócio que não se fazia muito na época, com fatores que rapidamente convergia e tal, entendi. Simular a injeção. Exato. Pela simulação em Moldflow e em ANSYS também fizemos esse trabalho. Outro legal, fui indo. Vamos para a parte de DOE, fracionado. Chegou num ponto, cheguei à conclusão que a gente mudava para um material que era mais barato. Esse material mais barato, ele tinha um pouco mais de flexibilidade, ele absorvia um pouco o impacto. Ele conseguia também... Eu conseguia fazer mais fornecedores, que ele ficou um material mais simples. Aumentou a velocidade de injeção, né, o tempo de extração de peça, então aumentou a produtividade. E a gente conseguiu fazer esse projeto. Isso daí foi ao longo do meu treinamento, então foi tipo 3 meses, que é um tempo até... Hoje eu considero alto para esse tipo de projeto, mas foi 3 meses para coletar tudo, aprender, implementar e modificar o molde. Para mim foi desafiador porque eu consegui aprender, consegui mudar um negócio que fazia tempo que estava enchendo o saco ali, e conseguir gerar o conhecimento, porque no momento que tem os fatores mapeados, a gente cria um design guide. Uhum. Então, pelo menos, esse problema não pode mais ocorrer na empresa para o futuro, porque está documentado. Que eu acho que é o último step que às vezes as pessoas esquecem. Control. Né? Documentar a minha alteração. Então, eu considero esse um dos mais desafiadores, porque desafiou muito a cabeça e às vezes, assim, projeto pequeno, às vezes, é os mais difíceis da gente implementar, porque não tem o patrocínio da liderança e não tem patrocínio da fábrica. Puta, vou parar minha máquina aqui, meu injetor, para ficar extraindo peça maluca, porque os caras não entendem, né? Vou fazer um DOE, mas para que tu vai fazer esse setting? Isso aí não vai produzir uma peça boa. Eu sei, eu quero aprender, é um nível, né? Então, esse tipo de coisa, romper essas barreiras, que na época era difícil, né? Foi um desafio grande. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu aprendi DOE foi justamente num projeto de injetora de plástico. Esse é clássico. Temperatura da câmara quente, pressão de injeção e temperatura de injeção. E é muito louco, porque virava, né? Tinha interação entre os fatores. Muito. É isso que... Eu falei, cara, DOE é mágico. Quer dizer, então, que... Os caras falam, não, a melhor impressão de injeção é a máxima. Mas, eu falo, peraí, calma. Mas se eu mudar a temperatura do molde, muda essa... Aí os caras, não, mas como assim? Eu falei, cara, essa é a mágica. Não é teste AB. É DOE. É 2AN. Exatamente, tem interação. E você olhava lá, viu o Pareto Effect. Nossa, interação importante, vamos lá. Fantástico, eu não vou falar tanto. Não vou começar só... Eu amo isso aí. É um pouco do que a gente tá falando aqui, sempre fazendo... Tô falando ferramenta, mas tô usando um conceito um pouco mais amplo. Se tivesse que escolher só uma ferramenta ali em Six Sigma para ensinar, qual seria e por quê? Eu falei um pouco... Pode ser um mindset também. Eu falei um pouco que era a minha... o mapa de raciocínio. Vamos fazer assim, ó. Três momentos, boa, assim. Vamos lá. O primeiro, pensar sobre o problema. O mapa de raciocínio crítico. O que está acontecendo? Então, isso aí cobre até FMEA, essas coisas, né? O mapa de raciocínio. Um segundo ponto, para mim, é assim, ó. Aonde que eu vou descobrir os meus fatores de análise e os fatores que eu vou manipular? Então, a próxima ferramenta, em termos de, para mim, de importância, de criticidade, mapa de produto e mapa de processo. Onde que está o X, onde está o Y, porque dali que eu vou extrair os meus fatores para fazer uma análise de variação ou uma análise de DOE. E chegando em ferramentas um pouco mais, digamos assim, de cálculo,
em ordem de prioridade, eu colocaria... Para mim, assim, ó, a carta de controle é super importante por um ponto específico. 2 pontos. Acessar se a gente tem um processo sob controle ou não, entender isso, porque sem ter esse conhecimento, aplicar um DOE é meio que arriscado, às vezes até inútil, né? Não é impossível, mas é arriscado. A gente tem que saber que existe aquele problema. E o segundo ponto é porque eu acho que uma frase importante é assim, ó, não dá para ter um projeto, aplicar ferramenta de causa comum em causa especial e vice-versa. No momento que a gente tem uma carta de controle e tu vê que tem um ponto que está fora do controle estatístico, uma causa especial, cara, tem alguma coisa. Alguma coisa lá, é um negócio, é tipo alguma coisa que muda, que é endereçável, que tu vai lá e remove. E aí, como a gente não está para fins acadêmicos na empresa, a gente quer fazer dar lucro, tem que resolver o problema rápido. No momento que é um problema de causa especial e tu resolve, né, curou o problema, morreu, move para o próximo projeto. Agora, no momento assim, não é, todas as peças estão variando, é uma assim, outra assada, tem que mapear essa variação e tem que evoluir. Mas eu coloco essa ordem, assim, tipo... raciocínio, capturar os fatores, separar causa comum e causa especial. No momento que chegou lá, causa comum, aí que inicia beleza o negócio, né? COV, DOE, e aí depende do caso a caso. A gente chama aqui isso de todo, parte todo. Exatamente o que você está falando. O todo, o mapa de raciocínio. Vamos entender tudo que está acontecendo, vamos mapear tudo para entender o que é o fenômeno. Aí beleza, identifiquei o problema, é a parte. Aí pego uma ferramentazinha para aquela parte. E depois deu certo no todo? Deu. Vamos lá. Tô lembrando das histórias assim que é muito mágico, né? Parece porque vai gerando tensão a cada descoberta. Você fala, não, mas é o que eu tava comentando hoje no almoço. Acho que se tem um trabalho mais legal que esse, pelo menos pra mim, não existe. Eu não conheço. Porque parece uma coisa de investigação. Uma coisa aprendendo, né? Não, mas o que é isso? Não, peraí, mas pô, a gente descobriu lá, tava tentando ver problema de caixa eletrônico. Uma vez tava num projeto desse. Os caixas eletrônicos estão quebrando muito. O carrinho que dispensava o dinheiro quebrava. Daí os caras achavam que estavam roubando eles, né? Mas onde é que quebra mais? Aí começa o mapa de raciocínio. Peraí, quebra mais na região norte. O que tem a ver na região norte que quebra mais? Pode ser umidade. Eu tô falando aqui como não foi trivial descobrir, tá? Tô dando uma simplificada aqui, mas a gente teve que... Mas por que quebra? Policarbonato. A coisinha ficava... A temperatura também influenciava, não só a umidade, porque travava e o policarbonato que montava, né? O plástico que montava as coisas, ele não era exatamente o que você falou, flexível. Então o negócio dava uma tremida que dava aquela quebradinha e já era. E é fantástico, exatamente o que você falou. Acho que é um mapa de raciocínio que ajuda nisso. Por que tantas empresas fazem Kaizen? A gente chama às vezes de vai e vem, que aquele evento Kaizen é aquela coisa que não é analisada, e 5S, mas acabam não virando jogo ou virando peça de museu. Isso para mim é válido para a maioria das ferramentas, né? É usar como se fosse uma salvação na lavoura, né? Tipo assim, não, eu vou usar, todo mundo tá usando, deve dar certo, né? Vou usar esse negócio e vai resolver. Tipo, o DOE também, assim, cara, vamos aplicar. E assim, não conhecer qual é o problema real e não entender o que a gente espera daquela ferramenta, ou não conhecer o que espera daquela ferramenta é o maior erro, né? Então, utilizar por utilizar com certeza não é o caminho, né? Fazer um checklist não é o caminho. Então, isso daí para mim válido para 5S, Kaizen e qualquer outra ferramenta. E acho que o mais complicado do Kaizen é que não tô falando que tá errado, mas eu acho que o Lean, ele tentou dar teve investimento e tal lá que o pessoal fez, mas do MIT, que tentaram capturar a essência do sistema Toyota de produção e toda a cultura do Taishi Ono, toda a coisa, de um jeito produtizável. Sim, não, É exatamente o que você falou, o Seis Sigma e Deming. Tipo, cara, estuda o Deming, 14 passos, a nova economia. Estuda que o cara que falou lá nossa, mas o que é? Lado humano da mudança, entender variação, visão sistêmica. Estudar da onde veio a raiz, voltar lá pra JUS em 1950. Não vai mudar, né? E além disso, a questão, tem um negócio que a gente chama lá até de Kaizen de variação, o nome. E como é que a gente faz? A gente coloca isso para ajudar quem está no Gemba a tentar fechar aquele espaço entre o mapa de raciocínio que tem as perguntas e começar a tentar entender aonde que está vindo a variação, né? Então,
esse momento de interação com as pessoas que estão no processo e com a liderança é importante, porque a liderança também tem que participar de momentos específicos dentro do Kaizen, no Gemba mesmo também, tá? Tem que estar lá, tem que ir. E eu acho que do Deming que falou, daqueles 14 pontos que ele tem, metade deles, pelo menos, é sobre quais os potenciais falhas quando a gente implementa um programa desse tipo, né? Falta de patrocínio da gestão, projeto mal definido, métrica mal definida, expectativa diferente da realidade. Então, todos esses estão dentro dos pontos do Deming. E o Kaizen também. No momento que a gente tenta formatar e colocar um negócio como se fosse uma pílula que a gente vai engolir e vai conseguir magicamente sair, não tem condições. Exatamente. Quando você olha no livro do Taishi Ono, que ele comenta da simplificação e de você ter olhando, de você entender o processo, e as pessoas dizem, não, bota a inteligência... Agora a moda, né? Bota a inteligência artificial. Vamos... É bom, cara, vai ter uma solução artificial também. Exatamente. Quais são os critérios para poder... Você não sabe nem o critério de avaliação. Você botar, então eu acho que é interessante. Quando vale aplicar a DFSS, Design for Six Sigma, em vez do DMAIC? Sempre fazendo a ponderação, né? Que isso aí é uma receita pronta que pode ter... Cara, assim, eu nunca cheguei a aplicar o DMAIC, para ser bem honesto, desde o início, assim, né? Eu nunca apliquei. Nunca foi algo que dentro da empresa a gente conhecia, né? A gente estudava durante o Black Belt, mas a gente entendia como se fosse assim, é uma padronização de um sequenciamento que estatisticamente ele é útil para uma parte grande de problemas. Geralmente problemas da melhoria contínua, que é incremental, e menos efetivo de problemas que a gente tem causa extremamente desconhecida ou inovador. E a gente precisava fazer resolver esse gap, porque não queria aplicar o Six Sigma, o Black Belt, a gente não queria fazer isso só restrito ao ambiente de manufatura. A grande questão é como que eu utilizo esse tipo de ferramenta para inovar, né? Aonde que está a inovação? E a inovação, às vezes, as pessoas sempre pensam, é um feature inovador, é uma track tunnel, alguma coisa, e às vezes não. Às vezes a inovação é fazer as coisas de um jeito diferente, né? Um exemplo... A gente podia chegar no meio do projeto e dizer, cara, vamos ter que fazer essa solução com 20% a menos do investimento. Então tem que fazer algo diferente. A especificação não vai funcionar, ou pelo menos o meu plano de testes não é o mesmo. Como que eu melhoro? Como que eu aprovo um produto na metade do tempo sem perder a qualidade? Isso daí é um desafio técnico extremamente grande e as ferramentas Six Sigma podem ajudar a acelerar esse conhecimento. Tá? Então, e isso daí o DMAIC não ia conseguir fazer. A gente não ia conseguir aplicar passo a passo e ter esse resultado de uma coisa que... Qual que é a variável? Não sei, eu tenho que inventar a variável. Qual que é isso? Não, tem que... Então o melhor é fazer um raciocínio crítico e começar a vincular, né? Perguntas e respostas, né? Eventualmente tinha casos que a gente não utilizava, nem precisava utilizar um DOE, por exemplo, para resolver um problema. Né? Era outro tipo de ferramenta. Então eu acho que é mais por essa questão, era mais para ter uma abrangência. Eu acho que não seria um problema aplicar o DMAIC, só que ele é restrito. Para mim ele é restrito. A gente usa ele. Eu corrigi projetos, muitos projetos já mentorei com o roteiro DMAIC, mas porque era uma necessidade, era uma exigência da organização. Sim. Projetos do Virgílio. 3 questões para esse PDSA. Sempre. O que queremos realizar, como saberemos se a mudança é melhoria e o que vamos fazer de mudança para testar. E agora tu acabou de falar um detalhezinho que eu acho que é a diferença entre PDCA e PDSA. Isso. Esse daí é uma coisa que parece pequena, mas não é. Né? No momento que a gente estuda, em vez de só checar, faz a gente pensar de novo e desafiar o próprio aprendizado. Assim, ó. É certo isso? Realmente está certo? Eu acho que esse é um ponto que também diferencia. E o DMAIC, o problema não são as fases, né? O D, M, A, isso aí está meio que embutido na maioria dos projetos, né? Definir a métrica, medir, analisar e tal. A questão é a gente deixar muito travado em termos de checklist, que é uma discussão que ocorre também. Exato. PMBOK versus Agile, essas coisas. Então, acaba pegando nesse tipo de ponto. Exato. Mas assim, o que eu acho interessante, né, no PDSA, comecei a usar lá quando os caras estavam numa palestra da Southwest Society for Quality, acho que era isso,
em Austin, e eles estavam falando, tem aqui, pessoal, é PDCA, o que o Deming falou, pegaram aquele livro Deming Dimension lá, que o cara falou, ele pegou o bilhete, que ele falou que ele não inventou isso, que estavam falando que era o PDCA do Deming, falou, não, isso não tem nada a ver comigo, se eu tivesse que fazer alguma coisa, era o STUD, mas isso aí vem lá do ciclo de Schubert, do aprendizado contínuo, E é engraçado o que você estava comentando, né? As pessoas às vezes ficam discutindo se é a melhoria contínua, se é inovação, se é inovação incremental. Então eu falo assim, gente, precisa mesmo a gente encaixar essa inovação. Inovação radical, eu vou pegar a definição do Clayton Christensen, atende o mercado maior. Né? Eu vou pegar a outra do Manual de Oslo. Vamos fazer o melhorar, vamos ver o objetivo que a gente tem e vamos correr, né? Não, e mesmo que siga Christensen, que é autor clássico, em algum momento tem que levar para um laboratório e ver, cara, faz sentido isso aqui? Será que rola? Vamos fazer um protótipo rápido, vamos fazer uma simulação mais rápida para ter um resultado rápido para a gente poder já separar o joio do trigo, né? Seguimos nesse caminho ou abandonamos? Né? Exatamente. E o que a quantidade de aprendizado que a gente teve aqui, acho que e o que você falou, né? Você tem lá, quando o cara fala, cara, tem que reduzir 20%. Que é justamente um objetivo que emana a necessidade de inovar, emana a necessidade de ser criativo, porque você não vai conseguir chegar melhorando, pagando bônus, dando paçoca pro pessoal. Exatamente. Vamos lá, acredita, contrata uma palestra, imagina que você vai correr melhor e tal. Você não vai conseguir fazer isso. E aí você tem que falar, beleza, vamos tentar. Uma coisa também que foi... que é pouco abordado, né? Mas quando o pessoal do Deming falava muito disso... é que das 4 maneiras de fazer mudança. Tem a mais basicona que eu faço benchmark, copio, beleza. Tem o conceitos de mudança. Tem a análise crítica, que eu acho que é a principal, que todo mundo usa, tem várias ferramentas. E tem a criatividade, né? A gente fala um pouco disso, só que as pessoas acham que criatividade é meio bagunça, né? Tem um monte de ferramenta. Não. A gente discute é um processo. Exatamente, é um processo e que exige concentração, que exige estudo, que exige tempo, que exige disciplina. Essa parte perpassa, né, por essa parte, né? Sim, não, a inovação por si só é um processo. Ela tem que ser não formatado, digamos assim, mas é um processo. Tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter uma resiliência, tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter muito conhecimento do consumidor. E aí vem as questões também dentro de um projeto de inovação. A coleta de dados não necessariamente vai estar no produto, em algum momento está no consumidor, né? A gente faz muito isso, né? Análise de conjoint, essas coisas de análise de mostrar soluções para o consumidor dar a opinião dele, né? E mensurar isso é difícil, né? Porque tem todo aquele vício do observador, né? No momento que a gente está coletando dados, principalmente o consumidor, ele está se sentindo observado, então talvez ele mude a avaliação dele. Fazer esse tipo isso gera um campo de aplicação de ferramentas muito grande, né? Então, até para gerar a variável de resposta que a gente quer analisar numa inovação, depende desse tipo de trabalho, né? Então, não é só da cabeça. Exato, é uma área muito legal. Pulando um pouco por transformação digital, do 4.0, dá para implementar Lean Six Sigma e digitalização ao mesmo tempo, sem travar a operação? Não só isso, mas eu acho que... Tá na moda também. Tá na moda, e assim, a manufatura 4.0, ou a gente também chama de outros nomes internos na empresa, é uma evolução contínua, né, de automação, de robótica, de entender dados coletados online. Eu acho que a gente só está gerando mais dados, então é mais necessário ainda a gente ter um conhecimento e um raciocínio crítico para separar e utilizar aquilo de uma forma adequada. Desenvolvimento de um algoritmo, por exemplo, o que fazer com o dado que foi coletado que ele vai influenciar no próprio processo. Isso aí também é uma função de transformação. E isso a gente tem dentro dos produtos que a gente faz, né? Dentro da máquina de lavar, dentro do refrigerador, ele coleta informações que o consumidor nem vê, ele está tomando decisões ali dentro para se autoajustar, melhorar a eficiência energética, melhorar a performance, né? E sem ter o consumidor mexendo, ele é automatizado. Só que essa automação depende de conhecimento, e esse conhecimento tem que ser construído, e ele é construído através de dados. Tem que ter o conhecimento da função y igual a f de x. Então não adianta a gente colocar uma manufatura completamente digital, coleta todos os dados, se a gente não sabe o que fazer com esses dados, né? E tem que limitar isso, senão a gente fica, como é que se diz, é uma avalanche de informações que acaba a gente não sabe separar o que vai realmente fazer a diferença, né? Então, para mim,
Não é um modismo, é só um nome novo de uma questão, uma forma nova de trabalhar que vai ficar, e assim como viram outros, que a gente tem que aprender a usar o raciocínio crítico. Filtrar e evoluir junto com a questão. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente fazia lá antigamente que tinha que saber aprender a programar um controlador PID, que você aprendia na faculdade, faz controle, sabe? Lá o observador observa, que a gente brincava lá, fazia toda a malha de controle. A hora que você ia para a operação, para pegar um controlador PID e programar quando ele vai mandar o sinal, quando ele não vai, da onde ele vem, qual é a malha fechada, malha aberta e tal. Você tem que aprender isso, né? Porque isso vai mudar, mas a função de controlar uma operação é cada vez maior, né? O que você falou, não adianta nada. É heavy science. Fábrica é heavy science. Não tem muita... As leis da conservação estão ali. Não tem muita mágica, né? Que você falou. Você tem que saber. E uma questão que talvez seja meio... Não polêmica, mas uma coisa meio diferente de pensar é assim, que os dados também sofrem com a lei da oferta e da procura, né? Então, se tu tem muita disponibilidade de dado, às vezes ele fica trivial e a gente nem... Eu lembro quando comecei a trabalhar na empresa, que era muito difícil essas questões mais digitais. A gente tinha que anotar coisa na mão, tinha que medir as coisas, né? A simulação mesmo era um cara que sabia, era um puta trampo para fazer, demorava, mas quando tinha acesso tinha que extrair o máximo daquela ferramenta. A impressão que eu tenho é que às vezes hoje tem tanto dado disponível que a gente tem dificuldade de fazer esse data mining aí de uma forma adequada. E o Seis Sigma, ele é o contrário. O que vai determinar qual é o dado que tu vai utilizar é a pergunta que tu está fazendo. Então eu vou lá e faço minha estratégia de dado ou coleto se tem pronto, mas eu sei o que eu quero. Agora tem gente que pensa assim, olha aí, eu tenho gigabytes aí de informação e de dados, faz aí alguma coisa, dá uma filtrada e vê o que tu aprende e o que a gente pode melhorar. Isso aí é a receita do fracasso. Aí. Nossa, totalmente. E não vê as coisas básicas. Não, você falou, não entende fenômeno. Nessa linha, né, eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas só refazendo. Ter dados perfeitos ou agir rápido com dados imperfeitos? Não, eu já comentei até da questão do KISS approach, né? Keep simple and sequential. Tem que ser rápido. É coletar o dado o mais rápido possível, tem que ter um planejamento. Isso está muito em voga agora, também meio modismo de agile, né? Mas tá alinhado, é fazer um planejamento rápido para já coletar um ponto de partida, que é o que vai determinar quão longe que está do teu objetivo. Tem um objetivo claro, tem um ponto de partida claro, aí é planejamento sequencial. Vou botar todos os recursos que eu tenho no meu projeto num mega DOE de 50 mil fatores? Não dá. Eu, como gestor mesmo, sabendo Seis Sigma, já não ia aprovar esse tipo de trabalho. O plano de trabalho tem que estar mais simplificado. Eu vou assim, é aquele negócio, né? Cada dia, o Black Belt, o Master Black Belt, tem que trazer algo novo. O ideal é assim, hoje eu descobri isso. Vai indo e mostrando a tua evolução. É melhor do que dizer, daqui a 3 semanas eu te respondo. Aí qualquer gestor vai ter um infarto e não vai conseguir aguentar. Basicamente é isso. A gente tem que ter essa gestão de evolução contínua, também como gestão da gestão, digamos assim. Das tecnologias da indústria 4.0, qual que você gostaria de destacar, assim, que você viu que, isso ajudou demais? Robô, acho que ajuda demais, sistemas de controle. Olha, é assim, para quem trabalha na engenharia de produto como eu, a questão de controle é muito legal. O fato de ter uma gestão, a geração de dados automatizada que a gente possa influenciar para fazer as perguntas certas, isso é legal, né? Os robôs, obviamente, melhoram a produtividade, né? E aí a pergunta é como que eu melhoro a produtividade do robô? Porque ele não está lá paradinho para sempre. Depois eu tenho que comprar um robô novo se sair toda vez? Não, tem vários outros tipos de evolução que a gente tem que fazer. Mas eu acho que não é uma coisa determinante para o aprendizado que a gente tem. E aí, falando outra coisa, qual que é o produto que a gente está falando? Numa fábrica que está com 4.0, que tem toda a automação, ela está trabalhando para construir um produto qualquer. E esse produto, por mais que ele seja otimizado, feito rapidamente em escala, com pouco problema, até defeito gerado em manufatura, tem ainda toda a tradução da voz do consumidor, né? A gente está entregando o produto certo, porque não adianta eu fazer... eu estou puxando um pouco a brasa para o meu lado, né? Que assim, não adianta eu ter uma manufatura perfeita e com uma automação completa e gerando dados se eu estou fazendo a coisa errada. Eu não mapeei direito o meu consumidor e não estou traduzindo correto o requisito, né? Então, para mim, assim, não é a solução. Por exemplo, se tem uma empresa falindo e aplica nisso,
talvez ela seja mais eficiente de fazer a coisa errada. Eu acho que é. A gente brincava, né, que é você pavimentar o caminho da vaca, né? Vou asfaltar o caminho da vaca, a vaca vai pro rio assim, aí eu pego, a vaca não vai mais rápido. Não. O problema da vaca não é o asfalto, né? Tipo, não é uma Ferrari a vaca. E a gente vê muito isso, as pessoas apaixonadas. A transformação digital, principalmente, acho que foi um pouquinho atrás do que está sendo a IA hoje. Uhum. Essa questão, tudo é transformação digital. RH, transformação digital. Em casa, transformação. Tudo transformação digital. Calma, beleza. Transformando para quê o quê, né? A transformação digital de um processo estruturado que roda com repetibilidade sob controle em algo digital, ótimo. A transformação de uma bagunça em digital, só acidente. Exatamente. Nossa, é muito assim. Bom, falar um pouco de liderança e cultura. Como convencer a liderança a apoiar um projeto quando ela só vê custo? Não estou falando da nossa realidade, estou falando da realidade dos nossos alunos. Eu passei também por isso há um tempo, bem no começo, a gente estava num momento de transformação. E a estratégia que foi adotada e que eu acho que funcionou bem é ter o envolvimento da liderança desde o início, né? E o que quer dizer isso? Primeiro, a liderança é importante em definir qual é o objetivo e ela tem que estar muito claro o que ela quer. Segundo ponto, ela tem que patrocinar. E quando fala patrocinar, é desde o treinamento. Quando a gente dizia, vamos pro treinamento do Black Belt, deixa o cara em paz, indo no treinamento. Aquela semana ele tá fora. Ainda bem que no meu tempo não tinha um celular para ficar ali. Nossa. Era mais restrito, né? Então não dá para sair da sala, desliga celular, desliga notebook. Isso eram regras básicas. Então o cara tem que dar essa atenção. Uma coisa que também a gente usou para sensibilizar, isso eu ajudei a desenvolver na época, foi desenvolver um treinamento de OPEX gerencial, né? O Six Sigma gerencial. É um treinamento de uma semana. Tipo um champion, assim, mais ou menos? Mais ou menos, com dois motivos. Primeiro, melhorar a comunicação para eles entenderem a linguagem do Black Belt, dele dizendo, vou fazer um DOE, vou fazer isso. O que significa isso, pelo menos? Pô, legal. E a gente embutia alguns experimentos mais lúdicos para eles verem que o negócio funciona, né? Então a gente usava o experimento que é clássico aí da catapulta, né, para ver a distância, aí mapeava os fatores, e eles eu acertei o alvo. Não foi à toa, né, se tu ficasse tentando, não ia chegar, né. Aí tinha o negócio do helicópterozinho de papel, a gente fazia, né. Então aí o pessoal que não tinha o Black Belt começava assim, cara, dá para entender por que isso daí direciona. Então ele conseguia comprar junto, né, ele se sentia também participante, porque tem um negócio, hoje em dia eu diria que não, pelo menos na minha situação, porque a própria gestão já tem a formação. Então, quem chegou no momento... A liderança é ocupada pelos Black Belts. Por Black Belts e por Master Black Belts do passado, na questão principalmente nas áreas de engenharia e manufatura, tem pelo menos a formação. Então, é uma condição que não se discute se funciona ou não. Só que na época ainda tinha essa transformação, e tinha um pouco porque imagina, o cara vai pensar assim, cara, mas por que vai fazer 16 tentativas? Se tu tenta 3, mais ou menos mirando onde tu quer, já resolve. Não, pode até ser que tu dá sorte, mas aí assim, vamos dizer que nem a gente teve um negócio que tinha que melhorar o OAE para 85, uma coisa assim, e tava em 80. Mas tenta mudar aquilo na linha, isso e tal. Mas se fizer isso e eu chegar em 85 e amanhã eu precisar 87, né? Eu precisar melhorar, qual que é a direção? Qual que é o fator que eu vou mexer para chegar? Se eu já dei o meu melhor, assim, né? E eu não sei, eu não tenho domínio. Então aí os caras começavam a ver, nos exemplos lúdicos, né? Como é que funcionava o negócio. Entendo por que eu tenho que mapear, fazer 8 rodadas, 16 rodadas para comparar os níveis e ver o que mexe o ponteiro, né? Então isso daí foi uma forma de trazer o pessoal para dentro do barco. E aí, claro, faz parte da empresa ter... E aí a alta liderança, é do tempo do Falcone, né? O desdobramento pelas diretrizes, né? A gente tem que ter uma coisa que toda empresa acredite. Então ela tem que suportar tanto o treinamento, a aplicação... Tem que ter um pouco de paciência no momento que tem uma massa crítica, aí sim o negócio começa a ser exponencial. Interessante isso. A gente observa bastante, né, que parece que o Six Sigma, o Lean, todas as ferramentas de melhoria... do básico, reengenharia, teoria das restrições, sei lá, os milhões que teve, eles meio que parecem, pelo menos aqui no Brasil, vem meio que por ondas. Parece que tem uma moda, assim, e tal. E a percepção que eu tenho é que o que começou no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, e foi muito impulsionado pela abertura com a esperança Fernando Henrique, e dólar 1 para 1, a indústria se modernizou naquela época, porque conseguiu importar a máquina com dólar bom,
várias mudanças que foram sendo feitas para a modernização da indústria, principalmente, você teve um boom naquela época. E aí você tinha muito essa preocupação de vamos implementar certo? Vamos pegar a referência mundial nesse negócio, vamos fazer certo? Vamos treinar? Você falou, cara, é super importante isso. Detalhes que a gente passa desapercebido hoje, de comunicar, trazer para comunicar tanto o cara da operação, o operador, explicar para ele, ensinar ele, treinar o supervisor a como treinar, fazer um curso de Yellow Belt, por exemplo, pro supervisor, para ele estar coordenando com o Green Belt, com o Black Belt, com o Master Black Belt, trazer a liderança para entender aquilo. Hoje em dia eu dou uma sentida que as pessoas estão muito nesse mindset de, tem que ser ágil, só que eles não entendem de onde veio o Scrum, não entendem, não leram o livro do Sutherland lá, que explica o que é aquilo. Não, ágil é rápido, de qualquer jeito. É apressado, né? Não é apressado, exatamente. Você não percebe um pouco em outras empresas, assim, que estão tentando? Não, mas isso é todas, né? É qualquer empresa, qualquer profissional, sempre, ainda mais consumindo um conteúdo que ele vai ver que tem uma novidade, ele quer saber se aquela novidade vai trazer um benefício, né? Em alguns casos é uma roupagem nova, né? São conhecimentos que já se tem há muito tempo. O próprio que a gente fala, né, do Seis Sigma, o raciocínio crítico, isso é lá do tempo de Bacon, lá. O cara fazia o método de indução e dedução, o raciocínio sempre não mudou nada. É assim, ó, cara, que coisa mais simples do que pergunta, né? E antes de responder, avalia quais são as opções, as teorias e faz um teste para fazer o delta entre o que tu acha que tu conhece e a realidade. E tenta reduzir esse delta para deixar conhecimento estabelecido. Mas não é novidade. Mesma coisa, Agile, assim, né? No passado eu aprendi que o importante era o PMBOK, né? Ou teoria das restrições, Goldratt, essas coisas. Agora não é mais. Não, o cara ainda sabe o que está falando, o PMBOK ainda é correto, só que existem processos e processos, né? Qual que é a melhor forma de usar um Agile? Cara, eu tenho um problema que é mais... Cara, eu tenho que aprender rápido e ele está desconhecido. Agora já está tudo mapeado, tudo certo. Para que eu vou ficar fazendo protótipos rápidos, uma coisa que eu já sei fazer? Eu só tenho que fazer uma gestão de cronograma. Eu acho que talvez se adapte mais a um PMBOK, né, um PMI, né? Então, e isso serve para todas as coisas que vem. A gente tem que, de novo, usar raciocínio crítico, entender o que está dentro daquela roupagem, extrair o que tem de positivo daquilo, né? Eu acho legal sempre inovar e aprender entender o que está nos modismos, mas entender que aquilo, ou pensar que aquilo é uma salvação para um problema que tem, porque, cara, eu fracassei com o Seis Sigma na minha empresa. Esse aqui agora vai salvar. Não vai. Se não funcionou aquele, não vai funcionar esse. Alguma doença diferente. Mas tem uma coisa que eu acho que me impressiona, assim, na nossa conversa, a honestidade intelectual que você tem. Tipo, essa coisa... como é que chama? Cada tijolinho no lugar. Então, tipo, você tem a torre lá em cima... A base tá muito bem feita. Sim. O que eu tenho medo, que às vezes me deixa preocupado com alguns projetos que eu acabo indo, conversa que eu tenho, o cara mostra pra mim um Power BI, um negócio, porque não sei o quê. Aí você fala, tá bom, meu amigo, você já fez uma regressão, ou você fez um F de X aqui pra entender qual X você tem que monitorar? Você sabe o Y, né, que você quer, que é a sua variável de controle? É silêncio. Parece que a pessoa cola na prova. Não sei se você... É isso que eu fico mais preocupado. Não é nem o modismo. Exatamente o que você falou assim, cara, se você entender que 3.000 anos antes de Cristo, um cara foi lá por semelhança de triângulos e descobriu a circunferência da Terra, errando na vírgula 10 quilômetros de diferença, como é que você consegue hoje não pegar e entender que tem que ter base, que tem que ter... olhar... É isso que as pessoas querem aparecer que sabem. Não sei se eu tô sendo preconceituoso. Tem um pouco. Eu acho que tem, sim. Não é preconceito. Às vezes é uma questão... Sei lá, até às vezes de ser aceito pelo grupo, né? Isso! Eu tô usando essa mesma tendência aqui. E as empresas têm esse sentimento que as pessoas têm. Eu tô usando isso porque as empresas grandes estão usando, sem saber exatamente por quê. Mas isso é uma das coisas interessantes que a gente fazia também na discussão do Seis Sigma, dentro do treinamento. Uma das atividades que a gente tinha no Black Belt e no Master Black Belt era um desafio, era uma brincadeira que cada um tinha que fazer um projeto pessoal com algum hobby. E tinha que otimizar esse hobby ou alguma coisa que fazia utilizando ferramentas Seis Sigma e mostrando todo o raciocínio. Isso aí ajuda o quê? Ajuda principalmente aquele cara que talvez ou não é um engenheiro tão experiente,
aquele cara que se agarra muito na ferramenta em si. Então, quando ele traz isso para a realidade do dia a dia dele, com coisa que ele conhece na prática, tipo, o cara gosta de, sei lá, de fazer café, né? Preparar café, ou preparar uma caipirinha, qual é a melhor receita, como é que otimiza? Ele começava a ligar melhor a questão que a teoria e o conhecimento que ele tinha era importante para fazer o teste correto. Então isso é uma forma de também quebrar um pouco essa cegueira que existe de tentar aplicar a ferramenta sem entender o porquê e sem valorizar o próprio conhecimento que aquela pessoa tem, o conhecimento técnico e os contatos que ela tem. Isso é um do pilar, esse daí dos pilares é um dos mais importantes. É andragogia pura, é educação de adultos, perfeito. Então, é a realidade dele. É a realidade dele, né? Então, eu lembro que no Black Belt eu fiz um experimento de otimizar a minha performance jogando videogame num jogo de corrida. Por quê? Engenheiro mecânico. Eu acho que eu sei das coisas, eu sei como é que funciona a aerodinâmica, eu sei como é que eu faço o tuning do motor, o pneu certo, não sei o que lá. Beleza, esses aí são meus fatores. Mas é um videogame, será que reproduz? Não, fiz todo o experimento, cara, melhor pra caramba. Aí eu assim, beleza, agora eu sou o cara do videogame. Fui correr na segunda pista, foi um fracasso total. Por quê? Né? Gestão de variável de ruído, a outra pista é um ajuste diferente, como é que eu vou construindo YFDX ao longo do tempo? Né? Então isso daí eu acho que, de forma lúdica, também faz a pessoa se ligar assim que tem que otimizar, tem que contar com o seu conhecimento, né? Tenho certeza que o fato de ser um engenheiro, eu já saio de um espaço melhor para chegar na solução do que quem não tem o conhecimento teórico. Então tem que carregar os dois juntos, né? Por isso também eu não acredito não sei se tem aí um ponto também, mas eu não acredito em ter uma área especializada Six Sigma dentro da empresa, assim, tipo, como se fosse os Vingadores da empresa, sabe? Que eles, eu também não, mas tipo é tão assim, difícil. Não, eu acho que tem que ter uma área. Que não. Não, talvez tenha que ter uma área que faça a gestão do programa, não das problemas, tá? Isso. Então essa área ela direciona como que eu vou fazer os treinamentos, como que eu desenvolvo, quem é o pipeline de belts e tal. Mas o problema é esse, tu chamar um cara e às vezes, né, isso daí até lida um pouco com a vaidade de cada um, né? Tem cara que gosta, não, é o mago do Six Sigma, e vem aquele cara, assim, o bruxo e tal. Isso aí não dá, a gente tem que desenvolver as pessoas, porque o mais importante é o conhecimento que aquela pessoa tem da sua especialidade na sua área, que vai ser alavancada e multiplicada utilizando esse tipo de ferramenta. Esse que é o ponto. Esse que é o pulo. Não, eu tô tipo, parece que eu abri uma porta aqui para os anos... Final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, onde o Demi era referência. Exatamente isso, que o cara que sabia. Ele falava, gente, melhoria tem que ser alguma coisa que está impregnada por toda a organização. Tem que ser uma preocupação do CEO à base da pirâmide. Exato. E todo mundo fica, não, vou montar uma área aqui. Tá bom, tudo bem, já fui líder de área, gerente de área de melhoria. E a primeira coisa foi, tá bom, vamos fazer um programa onde a gente treina o pessoal em Yellow Belt, todo mundo tem meta. A gente dá mentoria para eles, mas eles têm que ter a meta. Uhum. Nossa meta é de projeto, de formação e tal, mas a meta de resultado é deles. Não vem jogar a meta em mim. Não é. Eu não sou um exército de um homem só. Pego lá, exatamente, os Vingadores. 6 pessoas assistindo meu time, 6 especialistas. Resolve. Uma ideia, um sonho. Tá? Não vai resolver nada. A gente só... Mas é interessante esse ponto. E com tudo é assim. Inovação é assim. A parte de digitalização é assim, tudo tem que estar na empresa, assim, gestão de, como é que chama? Gestão de processo é a mesma coisa, que você falou, não tem. Pergunta aqui, qual foi a maior resistência que você já enfrentou e como venceu? Falando de cultura, de pessoas, de convencimento. Foram muitas micro-resistências, digamos assim, né? Geralmente por questão de falta até de conhecimento, né, que eu citei um pouco antes. E também a questão de coisas que já estavam há muito tempo arraigadas na cultura, né, que é difícil de mudar algumas culturas, e até no aspecto técnico. Né. Uma das que eu lembro, há um tempo atrás, vários anos, a gente tinha um problema que queria melhorar um pouco a velocidade de produção de testes, né, quando vai validar um produto, queria acelerar um pouco mais, que demorava muito, era um teste mais passivo, testava o produto inteiro. E nessa época eu estava fazendo um aprofundamento como Master Black Belt, estudando um pouco mais ferramentas de confiabilidade. E geralmente o que a gente fazia era o URA, né? Era uma questão de só rodar várias vezes o mesmo produto, né? De forma contínua.
E eu assim, cara, vamos tentar fazer a aprovação do produto utilizando testes acelerados em bancada, quebrando por módulos de produto, né? Se fazia um pouco na época, mas era mais normativo, né? O que quer dizer isso? Era o teste do pass. É assim, vamos testar 1000 vezes e torcer para não falhar. Se não falhou em 1000 vezes, tá bom, o suficiente. Mas será que tá melhor que o design anterior? Se os dois passaram com 1000, eu não sei se um quebraria com quanto, né? Só mede falha prematura, né? E tudo passivo. Mesmo que eu tentasse botar um estresse ou tentar gerar algum ciclo, ele era... E aí assim, cara, vamos testar para falhar. O objetivo é assim, a gente tem que fazer primeiro um teste, que a gente chamava de halt, né? O que é um halt, tentar acelerar muito, que aí eu identifico onde que é o fusível daquele design e a partir disso a gente consegue fazer um planejamento de teste de bancada. Mas não dá, isso aí não sei, isso aí não dá para confiar, tem que testar o produto inteiro. Não, dá para testar, mas com menos unidades, testa com menos, né? Em vez de testar, vamos fazer isso daí, dá para fazer. Cara, era uma briga, e aí a gente começou a monitorar fatores, e aí é como se fosse um DOE, só que no âmbito de confiabilidade. Minha variável de resposta é o time to fail. Tá. Né? Então aí o que acontece? Eu coloco os fatores e coloco estresse. Vou botar esse DOE num bloco em temperatura e o outro bloco na temperatura mais alta, um bloco em umidade, faço 2 DOEs cruzados, né? Como se fossem os blocos e o DOE fracionado. Aí a gente consegue mapear uma função em relação à confiabilidade, né? Isso é um negócio que dá resistência, porque imagina, tu quebrou a peça é ruim. Não, é que eu botei um estresse muito mais forte, ela acelerou. Eu sei que quebrando com 10 unidades é a mesma coisa do que uma vida de 2 anos, porque eu acelerei, eu tenho uma função, né? Então isso aí teve mas a gente conseguiu fazer e aí, agora é meio um padrão, né? Acelerou muito e isso daí foi uma resistência que teve na época, mas é aquele negócio, a resistência por falta do conhecimento e não querer... tá dando certo, deixa quieto. O time tá ganhando, se mexe. Deixa quieto. E vamos lá. Bom, agora entrando no nosso último bloco de futurologias, carreira e futuro. Primeira pergunta, o que você acha? Não tô fazendo oráculo, nada, aqui é só uma percepção. Quais as habilidades vão diferenciar um profissional nos próximos 5 anos? Uma listinha pra gente deixar de dica. Eu não só no futuro, mas vem sendo pra mim. Eu acho que tem uma questão comportamental importante. Tá? Tem um fator comportamental que seja um belt ou um engenheiro, qualquer um, ele, queira ou não queira, tem que sair da concha e se comunicar bem. Né? E eu acho que tendo alguns treinamentos, como o próprio Six Sigma, ajudam, porque mostrar os dados é mais fácil do que tentar ser eloquente. Né? E isso me ajudou muito. Né? Me ajudou porque eu, como engenheiro, a maioria dos engenheiros, o cara como a gente fala, é pizza por baixo da porta, fica focado, não quer falar com ninguém. Se possível, eu era assim, e de certa forma, para mim, né, tá falando aqui, tá conversando com pessoas para tentar conectar, é um desafio. Então, queira ou não queira, tem que aprender a se comunicar e cada um vai ter seu estilo, né? Segundo ponto, falando um pouco mais de novidades e ferramentas, né? Eu acredito que entender o impacto da inteligência artificial, especialmente a questão de modelos generativos porque queira ou não queira, a inteligência artificial é data science. Ela é estatística. Ela é assim, o prompt que a gente faz, ele vai ser respondido com base no que o algoritmo entende que tem a maior probabilidade de estar certo. Então, quer dizer, tem dados e tem um estudo de probabilidade. Se a gente consegue entender isso melhor e usar isso a nosso favor, vai acelerar muito o nosso processo de aprendizado. Isso eu acredito, né? Isso é uma questão individual minha. É um dos motivos que eu estou estudando nesse ponto. A grande sacada foi vetorizar a palavra, né? Essa que foi a grande mudança de 2010 lá. Exato, exatamente. A sacada foi mais a verbalização, porque a questão numérica já não é novidade, a questão da inteligência artificial. E a gente que tem essa conexão muito forte com dados, é uma vantagem competitiva a gente conhecer o Six Sigma, porque ele é como se fosse um filtro de ferramentas mais úteis, digamos assim, dentro do ambiente industrial. Porque se a gente pega um livrão de estatística e tenta ver todos os modelos que existem, vai ficar louco, né? Então tem que filtrar. E um terceiro ponto, além da questão comportamental, a questão de ter o conhecimento da inteligência artificial e como o data science funciona, e o conhecimento, ou entender o que está por trás do agile e desse tipo de desenvolvimento é importante. É importante porque a grande discussão que existiu no passado de Six Sigma e de Make dentro da empresa foi justamente essa. A gente entendia
que ter o foco dentro do raciocínio crítico era mais agile no sentido completo do que você disse, que é assim, aprendizado rápido. E cada incremento tem que gerar valor. Tem que gerar valor. Essa é a principal coisa. Exato. Não dá para ser assim, eu aprendi, mas esse aprendizado é útil para aquele teu objetivo? Não, então não adianta. Não aprendeu ainda, né? E tem que... não seria um quarto, mas aí só retornando um pouco, eu acho que o entendimento que a gente tem do YFDX é importante. E isso muda de pessoas a pessoas. Por exemplo, o que a gente dá até no treinamento, né? Vou fazer um bolo. Mas tu é projetista do quê? Do bolo ou do forno? Eu trabalho na empresa que projeta o forno, mas o problema poderia ser o bolo. E em cada um desses casos a gente tem que determinar o que é nossos fatores de controle e o que é ruído. Eventualmente o que é controle para ti é ruído para outro processo. Então, isso é o mais básico também de Six Sigma, esse entendimento de mapeamento de ruído. Então eu diria que assim, não é novidade nesse bolo aí, usar o dado de forma correta, né? Comportamento e comunicação, ter o conhecimento da inteligência artificial a nosso favor, como usar isso, e o Agile. Eu diria que isso não limita-se a isso, mas eu acho que é um bom começo para tentar modernizar a gente como... Talvez funcione mais para caras como eu, né? Tipo o cachorro velho lá aprendendo truque novo. Não, mas assim, eu tenho que me pegar nisso. Eu lembro essa questão da comunicação foi sempre muito desafiador pra mim. E até hoje eu não consigo chegar num lugar onde pessoas que eu não conheço chegar lá e conversar. Se não tiver eu tenho muita dificuldade, assim, tenho muitos traumas que eu fui criando ferramentas. Não tá sozinho nessa. Criando ferramentas pra aprender, mas minha mãe falava sempre, né? Às vezes eu ficava na casa dos meus pais, tinha lá o fundo, né? E meu pai fez uma biblioteca na edícula. Pô, a biblioteca pra gente, engenheiro, não tem lugar melhor, Não precisa sair dali. Não precisa sair dali. Eu ficava ali, minha mãe falou, nossa, mas chegou seu tio aqui. Eu falei, oi tio, beleza? Tudo bem? Voltava à biblioteca e ficava lá lendo. Passando a tarde, falou assim, ó lá, dela ficava zoando, mora um rapaz meio doidão ali no fundo, ali, ó, ele fica lá. Mas não é o Virgílio? É o Virgílio, não sei se é o Virgílio, acho que é outro. E ficava brincando com isso, porque é um desafio. E aí você tem que pegar livros, ferramentas e tal, acho que é isso. Mas a curiosidade que a gente bebeu na fonte é muito legal, acho que vai ser muito importante também, né? Uma outra pergunta aqui, o que você gostaria de ter aprendido, essa é boa, no início da carreira e só descobriu depois? No início da carreira só descobri depois. Errar não é um problema. Errar é uma oportunidade de aprendizado. E no início eu pensava assim, comecei a trabalhar, não posso errar, eu não posso perder o emprego, eu não posso... fazer a empresa perder dinheiro, eu não posso mostrar que eu não sei fazer alguma coisa, tem que fazer o melhor, tem que acertar. E às vezes sempre tentar acertar, faz com que a gente não aprenda e não seja inovador, né? Então, o que a gente precisa para dar esse salto de errar com tranquilidade, né? É ter um arcabouço de conhecimento e de, não falo processo, mas de ferramentas, né? Então, isso que para mim, lá no começo da carreira, quando eu comecei a fazer o Six Sigma, me ajudou muito. Me ajudou muito porque eu disse, cara, eu tenho um espaço para errar aqui. Né? Um DOE, às vezes não tem nenhum acerto. Só tem erro. E tem um aprendizado que tu tem a solução. Tu consegue ter a solução só com erro. Se quiser. Né? Então, outro ponto também, assim, me ajudou na comunicação. Né? Aprender que eu tenho que explicar corretamente as coisas. Cara, eu imaginava que era assim, eu só faço meu trabalho bem, eu vou dizer que chegou os caras vão assim, não, tem que explicar para que precisa de dinheiro para aquilo, para aquele outro. E eu acho que tendo uma base mais estruturada, e isso para a maioria dos engenheiros isso é uma mina de ouro, né? A gente ter assim, cara, qual é a estrutura? Esse é o meu raciocínio, isso aqui foi o que eu decidi testar, isso aqui foi o que eu aprendi. Tu consegue se dedicar a mostrar aquilo como um fluxo para comunicação. Porque não é tu que está falando, é os dados que estão falando. Então tu não precisa se expor, não é a tua opinião, tu chegou a uma conclusão técnica com dados, então tu não está se expondo se alguém vai dizer, não acredito em ti. Não, tudo bem, mas esses são os dados. Podemos gerar outros dados, mas eu perco aquela vergonha que se tinha de entrar com alguém mais experiente na época e realmente dizer assim, não, isso aí tá errado e tu não sabe nada. Não, tudo bem, mas eu tenho os dados. Cara, eu assino embaixo. Eu lembro da vergonha que eu tinha, sei lá, num curso de inglês, aí falava alguma pronúncia errada, e o professor, não, tá errada a pronúncia, assim. Aí você começa a fazer uma reunião
você tá fazendo reunião, tem um indiano, tem um chinês conversando em inglês, tem um espanhol que não sabe às vezes falar inglês, tem outro cara de Portugal falando inglês. Cara, tá todo mundo se comunicando. O inglês tá bom. Serve porque precisa. Essas coisas. Agora, se eu falei com accent errado, que eu tô falando britânico, cara, dane-se. Nos Estados Unidos, cada lugar que você vai tem uma entonação, uma palavra, até uma pergunta. Exatamente falando, o medo de errar que eu tinha. Medo de errar. E o medo de errar acontece tanto no dia a dia, na questão técnica e na comunicação. Então não tenha medo de errar. Vai ter um ambiente e, tomara que encontre muitos gestores e empresas que permitam esse tipo de ambiente, porque isso realmente, multiplica em muito a entrega e os resultados da empresa. E a qualidade de vida, né? Tipo, aqui a gente é totalmente sincero. Errou, a gente... nossa, errei, só fiz besteira aqui. Olha só a lambança que eu fiz. Eu falo a lambança do outro. E vida que segue, sem dor nenhuma, né? Se um aluno nosso tivesse pedido um conselho para virar um Master Black Belt, o que você diria? Eu acho que tem que agarrar a oportunidade com unhas e dentes, assim, né? Porque é um curso que, para mim, transforma a vida, porque ajuda a pensar melhor e pode ser aplicado em qualquer coisa. Isso me ajudou não só dentro da empresa, mas me ajudou, a refletir sobre várias questões em qualquer assunto, né? Me fez sempre estar querendo aprender e, queira ou não queira, eu subi na empresa também através do Master Black Belt, né? Mas isso daí, se tinha um entendimento no passado que assim, para ser gestor, o cara tem que ter decisões rápidas, tem que ter tem que ser uma lábia, liderança, tem que ter pode ser, seria legal, mas assim, se eu não tivesse melhorado a minha, como é que se diz, a minha confiança através do que eu tinha de melhor, que é conhecimento técnico, talvez eu não chegasse numa posição de liderança de engenharia, né? Então, quem tem essa oportunidade pode ter certeza que não é só aprender ferramentas melhores, né? Além do fato, né, que o Master Black Belt não é só um Super Black Belt, é outra função, né? O Master Black Belt tem uma função de gestão de um programa, de um portfólio de produto, de um desdobramento de treinamento, de mentoria. Assim, eu posso te dizer assim, o cara que entra com o Master Black Belt, começa a mentorar Black Belt, e esses caras trazem o problema do dia a dia, o relacionamento que eles têm com o gestor, o problema que eles têm para conseguir recurso. O Master Black Belt começa a aprender esse cara, eu tenho que ajudar esse cara, dar o coaching e ir lá falar, ajudar a remover algumas barreiras. Isso é um exercício para ser uma liderança sênior, né? Então, para mim, é fundamental, e a gente tinha isso como um plano de crescimento de carreira padrão da maioria dos engenheiros. Ser um Black Belt e tentar chegar no Master era uma coisa super importante e valorizada, né? Para mim sempre foi também a interface entre gestão e engenharia. Parece que era uma ponte que formou para mim, que eu aprendi essas ferramentas. Você falou, cara, o dado é esse, tá aqui, ó, o que eu tô tentando dizer é isso. Ponto. De uma maneira mais fácil. Última pergunta, estamos chegando pro final aqui, tá muito legal o papo. Qual é o livro que você indica? Vamos lá, que você tá lendo ou que você indica? Pode ser vários. Esse pra poder... Que jogo que era pra poder testar no videogame? GT, antigo, né? GT do PlayStation 1. Era famoso. Esse era o jogo. Cara, tem 1 milhão. Até tirei a foto dos meus livros aqui, que eu sou muito ruim pra nome, mas eu, assim, fundamental pra mim, eu acho que pra entendimento da base, quem tá na questão de Six Sigma é do Deming, né? Esqueci o nome do livro, é aquele dos 14 pontos, que é um dos mais famosos. Acho que é a Nova Economia? Acho que é. Ou a Nova Economia ou... Eu não lembro. Qualquer um dele é bom. Qualquer livro do Deming, exatamente. Eu não peguei dessa época também, mas do passados do Liker ou Liker, né? De linha, né? Os melhores. Tem um que é o Toyota Way, mais manufatura, e tem outro que é o Design for Toyota Production System, uma coisa assim que é mais focado em engenharia de produto. Então esse aí eu acho legal. A liderança Toyota também, eu acho que não é do caso que teve problema. Ele relata lá o problema que teve do Lexus, do tapete e tal. Isso aí, esse daí. E eu acho que mais recentemente eu gosto daquele do Yuval Harari, o Nexus, eu acho que é bom para quem quer entender um pouco a questão da inteligência artificial. Mapa de raciocínio, quem quer pegar um pouco mais, tem o do Tony Buzan, que tem um negócio que eu acho legal dele. É o cara que criou o mapa de raciocínio mais
radial. Tem só uma coisa que eu não concordo, eu gosto que a gente dê caminhos paralelos para ter convergência. Eventualmente o mapa do raciocínio vai abrindo tanto que fica... Mas enfim, é um livro interessante, né? Tony Buzan, eu sugiro para quem quer aprender um pouco sobre mapa de raciocínio. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Edward Tufte. Bom pra caramba. Esse cara, ele é muito focado em questão visual dos dados. Então a mágica toda, eu não comentei, mas assim, ó, pra gente, quando tá avaliando um projeto de Six Sigma, a gente tem uma ordem. É prática, gráfica e quantitativa. Então, antes de ver qual que foi a quantidade do fator, o número da regressão, o desvio, primeira coisa, prática. Mexeu o ponteiro ou não? Eu fiz um teste, mudou 0,5%, esquece. Não serviu para nada. Nem adianta fazer o desdobramento daquela análise. Foi legal, mexeu o ponteiro. Segundo, gráfica. Variability chart. E por isso o Tufte é um cara importante. Porque tu olhou ali, tu já sabe. Cara, a direção para atuar é aqui. Não precisa saber o número. Pô, se tu quer fazer uma otimização de requisito, assim, do teu especificação, alguma coisa assim, entra no quantitativo. Faz o YFDX direitinho e tal. Mas essa sequência, eu acho que é legal. E o Tufte é um autor legal. Acho que é dele, num dos livros dele lá, mais Visual famosinho. Explanation. Exato. Que ele mostra um gráfico de como o Napoleão perdeu lá, não é esse, né? Que ele faz, como ele vai perdendo... Em um Waterloo lá, como é que acaba o exército. Fala, é maravilhoso no esse livro gráfico. dele traz aquele caso clássico da Challenger, né? Do Waring. Exatamente, que vai... exatamente. Tem o caso também acho que da epidemia de cólera que teve em Londres, que tem a posição das bombas de água no mapa. Então isso eu acho que é legal. É muito bom. Esse é bom. Do incêndio também, não tem? Do incêndio de Chicago. De Chicago. Esse é o Visual Explanations, o nome. Esse livro é fantástico. Outro, não sei se é um que é bem... Ele foca muito a estatística para quem tem essa vertente do Deming, que é o Statistics for Experimenters, que é do Box, Hunter x Hunter. Fantástico. Esse daí é muito bom para fazer. Ele tem aquele Improving Almost Everything, acho que é. Porque ele simplifica um pouco as ferramentas e dá direção. Eu acho que mais um para quem tá nesse mundo do Six Sigma aí, que é relativamente antigo, mas eu gosto, que é o Planning Experimentation, se não me engano, é do Moen. O autor é Moen. Sei quem é. Moen é bom pra caramba. Ele era do pessoal dos Estados Unidos que a gente fazia. Até chama Moen-Form, é o nome do formulário que a gente faz quando vai planejar um COV ou um DOE, né? Então, esse cara eu acho que é legal. Aí esses são alguns dos livros aí mais fundamentais que eu tenho para essa questão de Six Sigma, que eu gosto bastante. Ótimo, muito obrigado. Foi ótimo falar aqui, voou o tempo aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí também. Coloquem perguntas, coloquem as coisas, quem é Lean Six Sigma maníaco, o cara de melhoria maníaco, na verdade, como a gente é aqui, de experimentação, de pesquisar, de entender. Valeu, obrigado. Muito obrigado, o prazer foi meu estar por aqui, falar um pouco, relembrar um pouco da minha história, sempre é bom, a gente vai conectando uma coisa na outra. Né? Se tivesse mais tempo, ia ter mais. Não ia parar nunca. Só ia abrir um vinho aqui, mas um grande abraço, pessoal. Se gostou, curte aí, compartilha, segue a gente pra gente poder cada vez mais alcançar mais pessoas com o nosso podcast, com Francamente. Grande abraço e até a próxima.